A paz de Cristo, povo de Deus, Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, que o Senhor vos recompense. A pergunta hoje aqui é o seguinte: você concorda com pregadores e cantoras que cobram para poder pregar? Você concorda com pregadores que cobram 10 mil, 15 mil, 40 mil, 50 mil para poder pregar a palavra de Deus? Você concorda com cantores e cantoras que, segundo eles, estão louvando o nome de Cristo, engrandecendo a Cristo, mas está cobrando valor absurdo para poder pregar? Você concorda com isso? Nós temos muitos aí, né, que infelizmente cobram um absurdo para poder pregar. Irmãos, eu fico pensando o seguinte, pensa comigo, vamos pensar com calma. Jesus, ele disse assim: de graça recebeis, de graça também dai. O dom que temos foi Deus que nos deu. O dom que Deus me deu, ele não me deu para me usar ele para cobrar, se eu for pregar, se eu for fazer a obra de Deus. O dom que Deus te deu de louvor, ele não te deu para você louvar e com isso cobrar para poder você ir naquela igreja cobrando um absurdo. Cobrando um absurdo. O mais pior não é quem cobra. O pior é quem paga. Porque se a pessoa cobra, é porque tem quem pague, né? Eu sou a favor de uma ajuda de custo. A pessoa vai pregar, vamos dizer, em um lugar que ela vai gastar 2 horas, né? A gente compreende, tem o combustível do carro, tem muitas vezes um lanche para comer no caminho, né? Eu sou a favor que a igreja ajudasse aquela pessoa no combustível, né? Desse uma ajuda para a pessoa de custo ali, pela movimentação que a pessoa está fazendo para ir até lá. Mas dizer, eu vou na sua igreja por 10 mil, por 5 mil, não tem condição, né? Não tem condição. Como recentemente ocorreu um fato envolvendo a Camila Barros, que ela cobrou 28 mil para pregar em uma igreja nos Estados Unidos. Ah, mas é longe, com tudo isso. Mesmo assim, né? Cobrou 28 mil para poder pregar. Agora pensa comigo. A Bíblia diz para trazer todos os dízimos e oferta à casa do Senhor para que haja mantimento na casa dele. O que é que Deus estava falando? Deus estava falando que este alimento, que não era dinheiro, seria trazido para a casa de Deus para que pudesse sustentar o sacerdote, os levitas e a sua família. Porque essas pessoas não podiam trabalhar. Elas estavam incumbidas para poder fazer a obra do Senhor ali constantemente. Eu não sou contra pastores que são assalariados para poder fazer a obra de Deus. Quem dera todos os nossos pastores fossem assalariados. Porque imagine, o pastor ele vai trabalhar, tem a sua família, quando volta cansado, né? Cansado do trabalho. Para poder congregar, pastorear a igreja, resolver problema, irmãos, é difícil, é complicado, né? Então, irmãos, mas eu sou contra esses pastores mercenários que têm coragem de dar 20 mil, 10 mil, 5 mil, para poder a pessoa ir lá trazer uma mensagem, para a pessoa ir lá louvar, mas não tem coragem de comprar uma cesta básica e ajudar o seu membro que está passando necessidade, que ajuda a igreja dele a vida toda com o dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta não é para pagar pregadores, um absurdo para eles viver uma vida de luxo e de ostentação e de riqueza como a gente vê aqui nas redes sociais.
O dízimo e oferta é para ajudar os irmãos necessitados, para ajudar aqueles que precisam, para ajudar aqueles que estão desempregados. Não, pensa comigo, escreve aqui para ver se eu estou errado. Escreve para ver se eu estou errado. Quantas vezes você ficou desempregado? E quantas vezes o pastor da igreja ou a igreja, ela foi lá bater na sua porta e dizer, você está desempregado, olha, amanhã chega uma cesta básica aqui para você, para te ajudar, amanhã, além de uma cesta, nós vamos te dar uma quantia também para poder te ajudar, porque o irmão tem ajudado a casa de Deus a vida toda, agora é justo que a gente te ajude. Quantos deles fazem isso? Quantos deles fazem isso? Irmãos, sinceramente dizendo, estão gastando o nosso dinheiro de forma errada. É uma hipocrisia muito grande. Dá 10 mil para um pregador, 20 mil para um pregador, tirando o dinheiro, muitas vezes, da boca de um pai de família, da boca de uma mãe de família, que, lutou ali o mês todo para ganhar aquele dinheiro, para devolver o dízimo e a oferta, muitas vezes está até com conta atrasada, mas está ali devolvendo o dízimo e a oferta. E quando aquela pessoa está precisando, a igreja fecha as portas na cara daquela pessoa. A igreja diz, não, nós não podemos ajudar, mas diz sim a um pregador, a um cantor que vai lá cantar, diz sim, dando esse absurdo de dinheiro para eles. Que evangelho miserável é esse que a gente está vivendo? Que evangelho podre, que evangelho miserável é esse que a gente está vivendo? Esse não é o evangelho real de Cristo. Esse não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Esse é o evangelho da corrupção. É o evangelho que não presta. O evangelho real, esse evangelho que está aqui, ele nos ensina a gente não se esquecer da hospitalidade. Ele nos ensina a gente a amar os nossos irmãos. Ele nos ensina a gente comunicar com o santo as nossas necessidades. Ele nos ensina a gente socorrer os domésticos da fé. É isso que ele nos ensina, mas parece que esse evangelho aqui ensina só para esses pastores cara de pau, sem vergonha, que não tem o que fazer, só para pedir o dízimo e oferta para poder dar para esses cantores que perdeu o temor de Deus, que não tem nada de Deus na vida, para poder estar pegando o seu dízimo, a sua oferta, e dando para esses cara de pau que não tem Deus na vida, para estar torrando o seu dinheiro em luxúria e em grandeza, vivendo uma vida de ostentação. É para isso, porque o bonitinho vai lá cantar, é 5 mil, a bonitinha vai lá louvar, é 5 mil. Essas duas bonitinhas novinhas que tá aí, que eu não quero falar o nome, mas vocês sabem quem que é que eu tô falando, né? Uma aí chamada Vitória, e tem outra aí também, paga um absurdo de dinheiro para ela poder pregar. Jesus cobrou o que de você para ele morrer na cruz por você? O que Jesus cobrou de mim? O que ele cobrou de nós? Ele não cobrou nada. Ele disse, de graça recebeste, de graça dai também. O que é que você fez para ele te dar o dom? Você comprou o dom dele? Você comprou? Quanto que você deu em dinheiro para ele te dar o dom? Quanto que foi? Ah, pastor Júlio, eu passei a noite toda orando no monte. Isso é a sua obrigação. Nós temos a obrigação de orar. A gente tem a obrigação de santificar a nossa vida. Tem gente que fala, não, porque eu paguei um preço. Que preço que você pagou? Presta atenção. Quem pagou foi Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, disse, se alguém tem que se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Glorie-se na cruz dele. Olha para a cruz, pastor cara de pau. Olha para a cruz e veja que ali tudo acontece. Veja que dali é por causa daquela cruz, daquela crucificação, que hoje você é um pregador, que hoje você louva, que hoje eu estou aqui falando, que hoje a igreja por causa da cruz, é o nome dele que tem que ser glorificado e não o nosso. Então por que cobrar? Então por que você pega o dinheiro do povo e faz isso?
Hein? Ajuda os irmãos da sua igreja necessitados. Deus vai cobrar tão caro de você que você nem imagina. Ajuda os domésticos da fé. Quantos irmãos passando até fome, quantos irmãos passando lutas aí financeiras, quantos irmãos com prestações atrasadas, e você pegando o dinheiro do dízimo e da oferta e fazendo isso, pagando para essas bonitinhas aí e louvar, e dizendo, estou fazendo a obra de Deus. Não sei que obra de Deus que você está fazendo. Não sei que obra de Deus, porque a obra de Deus não é assim que se faz. Eu não faço a obra de Deus dizendo, só vou se me der 3.000, só vou se me der 4. Ah, se não me der 20, não vou. Ah, tem que me dar 30.000, porque senão eu não vou, porque eu sou um pregador de renome. Que nome que você tem? Que nome? Hein? Que nome que você tem? O nome que tem que ser glorificado, exaltado, sobretudo, é o nome de Jesus Cristo. É o nome daquele que reina e vive para todo sempre. O nome dele é que tem que ser glorificado. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Preste atenção no que você está fazendo. Pastores, um alerta aqui para vocês. Deus vai cobrar tão duro de vocês, tão duro. Se eu fosse vocês, eu escapava enquanto há tempo, se arrependia enquanto há tempo com aquilo que vocês estão fazendo com o dinheiro do povo. Amém? Compartilha esse vídeo, irmão. Joga ele no ventilador. Deixa ele correr por aí. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.